Oh, gente da minha terra. Oh, gente da minha terra, com Ana Maria Calado. O meu convidado de hoje nasceu em Mirandela em 1941. Fez o ensino secundário no Colégio de Nossa Senhora do Amparo e o antigo 7º ano no Liceu Nacional de Vila Real. Cursou na Academia Militar e licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica. Participou na Guerra Colonial da Guiné entre 1972 e 1974. E no 25 de Abril, também de 74. Tem várias condecorações. Fez o curso geral de Estado-Maior no Instituto de Altos Estudos Militares. Reformou-se em 1992, na patente de Tenente-Coronel. Homem atento à sua terra e às suas gentes. Falo do Tenente-Coronel Jorge Salles Golias. É hoje convidado no nosso programa. Antes de mais nada, Sr. Engenheiro, que é assim que ele gosta de ser tratado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar para todo o Nordeste transmontano, o Distrito de Bragança e o Distrito também de Vila Real, que nos estão a ouvir nos vários órgãos de comunicação social e nas rádios locais também que nos ouvem. Mirandela, eu iria começar por aí. A Princesa do Tua, uma princesa muito bonita que eu também conheço, como é lógico. 1945 já tinha ali 3, 4 anos. Senhor Engenheiro, quais são as suas recordações de Mirandela nessa época? Bom, antes de mais, deixe-me saudar os transmontanos, em especial os mirandelenses. Quanto à sua pergunta, tinha 4 anos, as memórias são, enfim, não tenho grandes memórias desse tempo. Estávamos no período pós-guerra, 39-45. Lembro-me das carências dessa altura. Lembro-me de usar as senhas verdes de racionamento que a minha mãe me dava para ir ao sótão do parente buscar a farinha, o açúcar, enfim, tudo aquilo que era racionado na altura. Eram tempos muito difíceis. 2 anos mais tarde eu estava na escola primária e aí lembro-me de que a maior parte dos meus colegas andava descalça. Lembro-me também que a maior parte deles, talvez mais inteligentes do que aqueles outros que depois seguiram para os estudos, acabaram por ficar por ali. Mas há uma memória que eu tenho de Mirandela muito grata, que é das pessoas. Vivia-se quase como num meio familiar, em que toda a gente se conhecia. E havia, em Mirandela havia e há sempre uma marca muito forte, que é a marca do bairrismo. Nós mantemos aquelas características fortes dos transmontanos, que são a hospitalidade, a solidariedade, mas mantemos também em Mirandela uma marca forte, que é do bairro, fortemente bairristas. Isso verificava-se no futebol, enfim, e em outras situações. Mas estava-nos uma unidade que nos permitia ultrapassar as diversas posições políticas que em Mirandela também havia, não é? Em Mirandela havia oposição forte, comunista, não é? Havia meia dúzia de comunistas que de vez em quando eram presos, um deles esteve no Tarrafal, o Joaquim Natal. Lembro-me de um Natal em que a Pito foi lá buscar meia dúzia, mas também sei que toda aquela gente, comunistas da oposição ou situacionistas, em Mirandela conviviam, confraternizavam e havia grandes amizades, portanto havia, enfim, a vida em Mirandela, eu posso dizer que era feliz, eu fui feliz na minha terra. Isso é ótimo e continua a ser feliz cada vez que lá vai, não é? Vamos falar um bocadinho da sua infância. Fez o ensino primário em Mirandela, no Colégio de Nossa Senhora do Amparo. Fez aí até a 4ª classe. Fiz até a 4ª classe na escola da Central. Depois, no colégio, fiz até ao 5º ano. Depois é que foi para Vila Real. Depois, 6º e 7º ano, foi no Liceu Nacional de Camilo Castelo Branco, em Vila Real. Teve uns pais muito presentes na sua vida e teve ainda uns avós também que foram pessoas muito importantes na cidade de Mirandela, importantes pela obra neste caso que deixaram. Fale-nos um bocadinho da sua família e dos afetos que teve sempre com os seus pais, que eu sei que eram pessoas conhecidas em Mirandela e não só, com certeza também havia muita gente que os conhecia, nomeadamente penso que até mais os seus avós. Fale-nos um bocadinho desta história toda. Olha, eu tenho uma memória muito forte do meu pai. Porque eu hoje sou algumas coisas boas porque herdei do meu pai.
o meu pai era um homem muito conhecido no concelho. Eu penso que ele seria, talvez, a pessoa que mais terras conhecia do concelho de Mirandela. E eu digo isto porque houve um ano que depois, mais à frente, poderei contar, que eu vivia em Mirandela, antes de vir para baixo, para Lisboa, e andei com o meu pai pelas aldeias. Conheci muitas aldeias pela mão do meu pai. Percebi que ele me ensinou, enfim, a contar aquelas 36 freguesias e as 101 povoações. Ele falava inclusivamente daquele conjunto de terras de lugares, da Agueira, que é um conjunto de lugares muito grande. Ele conhecia aquilo tudo como ninguém. E eu adorava sair com o meu pai. Era uma pessoa que tratava o rico e o pobre da mesma maneira, com uma naturalidade muito grande. E essa herança eu tenho. Para mim, ser uma pessoa muito importante, ou ser uma pessoa, enfim, de mais baixa condição social, é exatamente a mesma coisa. Isso é o herdeiro dele. Era muito sensível, chorava, o meu pai chorava quando se despedia de mim, quando ia para a estação de comboio e me despedia, ele chorava, vertia a lágrima. A minha mãe não vertia, mas que naturalmente era muito minha amiga. Quanto aos meus avós, o avô Salles esteve em Fernando Pó, Santa Helena, hoje Santa Helena, África Espanhola, muitos anos. Depois veio, tornou-se empreiteiro da construção civil, foi encarregado de obras da Câmara e fez aquela obra da captação de águas no canal de abastecimento à vila por gravidade, que foi um sistema de abastecimento que funcionou durante muitos anos até, enfim, há relativamente pouco tempo. O meu avô Golias era mestre canteiro, mas também empreiteiro. Aliás, eles eram rivais. E fez, depois das cheias de 1908, ele fez a reconstrução daqueles 4 olhais que derruíram. Ele construiu 2 no lugar de 4, construiu 2 para dar maior vazão das águas. É a grande obra que ele tem, além de pedras de armas de todo o distrito, além daquela pedraria do Banco de Portugal, que muito bonita, que foi também ele e o filho que fizeram, não é? Mas este meu avô nunca esteve presente, foi muito pouco presente. O nome Golias é de origem espanhola, o meu bisavô era Manolo Golias, não o conheci. Este meu avô depois veio para a África, foi para a África e acabou por morrer no Brasil. Tive muito pouco contacto com ele. Com o avô Salles tive um contacto também, marcou muito, foi com ele que eu comecei a aprender a ler jornais. Ainda não dava sequer na escola e já gostava de ver o 1º de Janeiro e gostava de ler Os Ridículos, que era um jornal que havia no tempo da ditadura, que fortemente crítico, uma crítica social e política muito engraçada, com muito humor. Isso agarrou-me para a leitura dos jornais, que ainda hoje faço. Ainda hoje gosta de se dedicar a ler o jornal diariamente? Verdade, ainda hoje faço isso. Passando à frente, no colégio, a sua vida no colégio, os seus pais sempre, já vi que eram pessoas, pronto, não vamos dizer que era um menino pobre, era um menino de classe média, não é? Vivia bem, não teve aquela dificuldade, com certeza, dos pais, agora não podes estudar porque nós não temos dinheiro, isso nunca aconteceu. Os seus pais sempre o incentivaram para estudar? Sim, sempre incentivaram. Nunca sequer se pôs a questão, depois daquele tempo, quando se fazia o 5º ano, havia logo um conjunto de colegas que iam para a escola do Ministério Primário e eram professores. Aqueles que não escolhiam essa carreira iam para as câmaras ou para as finanças. Os de 7º ano iam para os bancos. E pronto, e depois havia o curso superior. Bom, a mim nunca se me pôs a questão de parar nos estudos e seguir uma carreira qualquer. A opção que foi tomada depois do 7º ano de Vila Real e depois de ter feito a aptidão à Faculdade de Engenharia do Porto, com boa classificação, de não ter ingressado na Faculdade de Engenharia do Porto foi minha, porque entendi que eu ia gastar muito dinheiro aos meus pais, que já em Vila Real, enfim, era difícil, no Porto seria mais difícil ainda, e eu disse ao meu pai, olha, vou ficar aqui um ano a trabalhar consigo, de modo que devia fazer parte do meu currículo, eu ter sido empregado da agência Resende, porque fui. Durante um ano eu aprendi muita coisa, aprendi a escrever à máquina, no teclado H. Cesarop, aprendi a fazer requerimentos, exposições, a preencher impressos, aqueles manifestos enormes verdes do trigo, e pronto, e foi uma experiência importante para a minha vida, porque muita coisa que eu não teria sabido, e inclusive no contacto humano. Foi uma experiência também muito rica, sob o ponto de vista do contacto humano. Mas fui eu que decidi, porque os meus pais queriam mesmo que eu fosse para o Porto e que cursasse a Engenharia na Faculdade de Engenharia do Porto. No ano seguinte concorri à Academia Militar, entrei e segui a minha carreira normal.
Mas se foi militar por vocação ou porque, pronto, é melhor se calhar eu ir por ali, que é um sítio mais seguro? Quando estava no liceu, recordo-me como se fosse hoje, quando algum professor perguntava, e alguns o fizeram, o que é que queres ser? Eu dizia, quero ir para a escola de guerra. Nem se chamava já a escola de guerra, chamava-se Academia Militar. Mas realmente sempre disse isso, quero ir para a escola de guerra. Eu era bom fisicamente, fui sempre bom atleta. Uma das boas memórias, não disse há pouco, digo agora que guardo de Mirandela, é que eu fui juvenil, júnior e sénior de Mirandela. E foi lá que me preparei fisicamente para a vida militar que depois viria a ter. Portanto, eu sabia que era bom fisicamente e intelectualmente também não tinha grandes dúvidas que me iria aguentar. E eu queria tirar um curso superior. E uma maneira de tirar um curso superior sem sobrecarregar os pais, um curso de engenharia, não era um curso superior, eu queria tirar um curso de engenharia. O meu pai queria que eu fosse advogado, mas eu preferia ser engenheiro. Eu sabia que na academia se cursava engenharia, tanto de construção civil como de eletrotecnia, e acabei por escolher a eletrotecnia e, portanto, foi assim. Portanto, esteve entre Mirandela e Vila Real, já foi uma diferença? Ou não notou diferença, por exemplo, a nível de cidade? Foi difícil para si passar de Mirandela para Vila Real, porque depois já iremos até Lisboa? Ora bem, eu fui o primeiro da minha geração a optar não por Bragança, mas por Vila Real. Porque toda a gente ia para Bragança, que é mais perto e mais barato. E mais amigável, sobretudo mais amigável. E porquê é que eu optei por Vila Real? Porque quando fiz exame de 5º ano, eu gostei muito daquele ambiente da Academia de Bragançana, ou Brigantina. Bebiam-se os copos, umas farras, enfim, umas praxes interessantes. E aquilo agradou-me de tal maneira que, quando se pôs a questão de isto estar para Bragança, eu disse ao meu pai, olha, eu prefiro ir para Vila Real. Então não percebo. Então gostaste tanto de Bragança e agora queres ir para Vila Real? É que se eu vou para Bragança não faço mais nada. Estavam lá os amigos todos dos copos. Não andar na boa vida. E daí eu fui para Vila Real, fui o primeiro. Atrás de mim foi muita gente. Devo-lhe dizer Porque Bragança fica mais perto. Sim, e mais barato. Vila Real era um meio que me surpreendeu, mais urbano, mais citadino, mais frio, portanto menos amigável, não era fácil entrar na sociedade de Vila Real. Eu acabei por entrar porque, enfim, fui bem recebido como um estrangeiro que aparece ali, é sempre bem recebido, é sempre bem olhado, porque praticava desporto, jogava futebol, animava um pouco festas da Academia de Vila Real, meti-me também um pouco na política, pertencia à Academia Vilarrealense, que recebeu Humberto Delgado quando foi das eleições, entrei no clube de Vila Real. Mas devo-lhe dizer que a imagem amigável e de bonomia de Bragança nunca me largou. Portanto, os seus amigos continuaram lá e de vez em quando juntavam-se para as farras, como se costuma dizer. Vila Real, depois de Vila Real, veio para a Academia Militar em Lisboa. Esse passo foi muito importante para si. Foi um dia, recorda esse dia que veio para Lisboa? Foi 19 de outubro de 1961. Recordo-me perfeitamente como se fosse hoje. Olha, devo-lhe dizer que correu tudo bem. Não, mesmo a dureza, porque tinha começado a guerra colonial há pouco tempo, em Angola, já tínhamos, ou melhor, viemos a perder a Índia em dezembro desse mesmo ano, perdemos a Índia, foi uma coisa que me desgostou porque eu queria conhecer a Índia, e o regime de internato na academia era muito duro. Os seus pais acompanharam-no a Lisboa ou não? Já veio sozinho, fez esse percurso todo sozinho ou não? Eu já vim sozinho concorrer à Academia Militar, portanto já tinha vindo sozinho. Eu vim para Lisboa sozinho. Embora depois o meu pai aparecesse aí, enfim, e havia aqui amigos que me faziam companhia e que me davam até a guarida, não é? Mas fiz tudo sozinho. Foi fácil, gostei do regime, aguentei bem a dureza e a parte mais difícil é que os de engenharia, quando chegava à noite, tinham que ir para a sala de estudos estudar. E os de cavalaria, infantaria e artilharia iam dormir. E essa era a parte mais complicada, era o sono da Academia Militar, da Amadora. É aquilo que ainda hoje, quando nos juntamos, falamos. Não é? Nós andámos sempre cheios de sono. Eu sei também que os meninos da Academia Militar, ainda hoje, são aqueles meninos que toda a gente e todas as meninas gostavam de andar. Sim. Eu digo-lhe isso porque tenho uma sobrinha que namora com um rapaz da Academia Militar e que só, como ela diz, só vê-lo fardado, os meus olhos já brilham. Pois eu não sei o que é que as mulheres encontram nas fardas, porque eu andei demasiado tempo fardado para gostar da farda, que já estava farto de farda e de gravatas e de boinas e de barretes e tudo isso. Mas o que é certo é que realmente a farda na rua
ou num salão de baile. Eu estou a lembrar-me quando ia, olha, à Casa de Trás-os-Montes, quando ela estava instalada na Rua da Misericórdia, ou à Casa do Alentejo, ali na Baixa, que realmente um cadete para ser fardado era um sucesso. Isso é verdade, a farda encantava. Depois deste tempo que imagino foram tempos certamente maravilhosos, o tempo que estudou na academia até tirar o seu curso, escolheu a arma de transmissões, porquê? Porque eu quis ir para a Engenharia Eletrotécnica e a arma de transmissões é oriunda da arma de Engenharia. É uma arma de Engenharia, no fundo, também. Era um tempo em que havia algum cansaço da Engenharia Civil e era, por outro lado, novidade a Engenharia Eletrotécnica, que era, na altura, considerado o curso mais difícil do país. Eu depois fiz 4 anos na Academia Militar e fiz os últimos 3 anos no técnico, no Instituto Técnico. Era o curso mais longo e o mais difícil do país. Mas, enfim, também fui levando o curso com alguma... E aquele que ainda hoje, atualmente, dá mais trabalho. Digamos que eles não ficam no desemprego. Infelizmente, há mais desemprego na área da Engenharia Civil por causa da construção civil do que na área da eletrotecnia. Depois disso, foi para a Guiné. 72, 74. Eu imagino coisas muito boas, com certeza também, mas coisas muito más. A guerra é uma coisa muito feia, não é? Sim, a guerra é muito feia, é muito dura, não é? Passaram 2 anos bastante difíceis. Em parte tentei pôr lá a família, esteve lá durante cerca de 6 meses a família, mas as condições de segurança começaram a ser difíceis, mesmo na própria cidade de Bissau. Quando começaram a cair bombas em Bissau, pus a família... Já tinha casado antes de ir? Já tinha 2 filhos pequeninos, pus a família em Mirandela, fiquei lá o resto do tempo, fui, dadas as minhas funções, que era oficial de operações de transmissões, eu corri a Guiné inteira, de helicóptero, de avião, em coluna, viatura. Enfim, mesmo quando os mísseis, o PAEGC apareceu com mísseis e os aviões começaram a cair, eu não deixei de sair para o interior, para o mato, continuei a desempenhar as minhas funções, mas houve uma coisa, um incidente curioso que me marcou. Eu fui no dia 1 de julho de 72 para a Guiné, num quadrimotor muito velho, com o capitão Carlos Matos Gomes e o capitão José Mel Barroso, sobrinho de Mário Soares. Já conhecia o Matos Gomes da Academia, não conhecia o José Mel Barroso, que era um capitão, nós chamamos capitão proveta, porque era um capitão feito à pressa para ir. Ele não ia comandar companhias, ia para o gabinete de imprensa do general Spínola. No avião falámos, entendemos politicamente e começámos logo ali a desenhar uma ação política que haveria de perdurar e de se estender até ao 25 de abril de 74. De modo que eu dediquei-me bastante também a essa parte. Fui diretor de uma revista, ZOE, que é um código militar que significa transmite a sua mensagem, que eu a farei seguir. Essa revista teve um sucesso muito grande e promoveu uma abertura cultural e política que foi louvada pelo próprio general Spínola. Nós usámos uma linguagem que era impossível de usar aqui no continente, em Portugal, porque seria imediatamente apreendida, como é evidente. Na Guiné havia alguma liberdade, muito por ação de alguma rebeldia também, que na altura houve, do general Spínola, e nós, a coberto disso, conseguimos fazer coisas que cá não faríamos. E tive a honra de participar numa preparação do chamado, na altura chamava-se o Movimento dos Capitães, que deu depois origem ao Movimento das Forças Armadas, e tive a honra de promover as primeiras reuniões desse movimento. Portanto, as primeiras reuniões foram feitas na minha unidade, no agrupamento de transmissões, é isso que faz parte da história hoje do Movimento das Forças Armadas. Passado um mês e tal, é que houve aqui as reuniões depois do MFA aqui em Portugal, e convivi com o Otelo Saraiva de Carvalho, com o Salgueiro Maia, com outros camaradas que depois desenvolveram aqui o golpe. E nós depois lá na Guiné tivemos também que tomar uma medida no dia 26 de Abril, que foi tomar o poder lá por razões que, enfim, poderão depois, se houver oportunidade, de falar também sobre elas. É assim, fará sempre parte da história. Neste caso, o senhor engenheiro fará parte e faz parte da história de Portugal, não é? O seu nome está lá escrito, pelo menos numa das pedras. Já iremos falar disso. Mas, enquanto esteve na guerra, a sua família estava em Trás-os-Montes. Isso dava-lhe muita força, lembrar-se da sua terra, ou quando estava lá, imaginava-se. Porque muitas vezes, quando nós estamos longe, pensarmos nas nossas raízes dá-nos muita força. Pois, mas não estamos sempre a pensar nelas, porque isso também não é o mais saudável, não é? Nós, quando estamos longe, tentamos sempre
encontraram, enfim, um grupo de afinidades entre os camaradas, não é? Que se juntam para falar, para discutir, para confraternizar, para passear, para fazer coisas e não estar sempre a pensar naquilo que é a preocupação fundamental, que é estarmos longe da família, enfim, haver sempre alguma dúvida se voltamos ou não voltamos, e longe da terra, como é evidente, não é? Mas naturalmente que a família e a terra são presenças constantes, e em mim foram sempre, não é? A família e a terra foram sempre presenças constantes, e a terra, apesar de ir lá poucas vezes hoje, eu creio que não há dia nenhum que não pense em Mirandela. É normal. É assim, aquela pergunta, onde é que estava no 25 de Abril de 1974? Estava na Guiné, estava no meu quartel, tinha sido avisado como o elemento dos mais destacados do MFA na Guiné. Tínhamos sido avisados do golpe em Lisboa e do dia. Estávamos a fazer escuta das transmissões e da imprensa internacional. Não dormimos na noite de 24 para 25 e começámos a preparar uma possível intervenção em Bissau, porque tinha-nos sido pedido pelo Otelo que, no caso do golpe falhar em Lisboa, que nós devíamos estar preparados para desencadear um golpe em Bissau. E, portanto, nós acabamos por criar na Guiné, o MFA na Guiné, acabou por criar um autêntico plano B do MFA em Portugal. Não era para termos desencadeado nenhum golpe, mas, dadas diversas circunstâncias que foram devidamente ponderadas, uma das quais o facto do general comandante, por qual tínhamos muito respeito, mas que infelizmente, enfim, não conseguiu, enfim, estar à altura naquele momento, não reconheceu a Junta de Salvação Nacional e deu ordens à APID para seguir nas ruas de Bissau os capitães da MFA. Isso levou-nos a entrar no gabinete, representantes de todas as Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Eu estava lá também, éramos uns 8 ou 10 oficiais, entramos no Diretor-Geral e depusemos-lo e enviámos-lo mandámos-lo para Lisboa. Tomámos o poder, nomeámos o mais graduado entre nós, e passado algum tempo, logo em maio, o general Spínola mandou o brigadeiro Fabião, que a partir daí foi o comandante-chefe e o encarregado do governo da Guiné. Portanto, este é o nosso papel, enfim, na Guiné. Eu, como transmontana, claro que tenho muito orgulho que um transmontano tenha o seu nome escrito e gravado na pedra do monumento aos Capitães de Abril de Grândola. É um orgulho muito grande. É verdade, só há 2 nomes da arma de transmissões, devia haver mais, isso, enfim. Transmontanos, só... Transmontanos só eu. Há 2... E chega, representa muitíssimo bem. Eu não estou a dizer bem, Transmontanos há mais, eu não lhe posso agora dizer onde eles estão, de Mirandela. Mirandela há só... Também é uma injustiça, porque há mais gente envolvida no 25 de Abril de Mirandela, e lembro-me daqui, saúdo o meu camarada Henrique Pedro, que pertenceu também, é também o homem do 25 de Abril, e que esteve ativo no próprio dia 25 de Abril. Eu queria dizer, claramente, da minha arma, da arma de transmissões, que não é uma arma combatente, só está no monumento da Pedra de Grândola o general Garcia dos Santos, que foi membro do Conselho da Revolução, e foi chefe de Estado-Maior do Exército, e eu. Mas o meu nome está também na história de Portugal de José Matoso. Sim, e porquê? Também pela ação exercida na Guiné, que foi considerada importante na medida em que foi os primórdios do 25 de Abril, não é? São as raízes do 25 de Abril. Eu costumo dizer que o MFA na Guiné foi um modelo reduzido do MFA em Portugal, e que, por razões que hoje são facilmente entendíveis, foi na Guiné que tudo começou. Reformou-se em 1992 e, digamos que aí parou um bocadinho com as ações militares e dedicou-se à escrita, tem alguns livros, dedicou-se a ser correspondente de alguns jornais regionais e não só, e da tal revista militar também. Fale-nos um bocadinho da sua vida jornalística. Pois, eu reformei-me porque queria fazer uma coisa essencial na minha vida, que era ler, sobretudo ler, e escrever. A escrita foi uma coisa que veio depois, mas primeiro era a leitura. Na altura eu administrava a empresa de investigação e desenvolvimento de eletrónica. Aliás, a minha vida civil durante 10, 12 anos foi administrar empresas
e depois na ponta final ser consultor. Estava a ganhar bom dinheiro, mas eu queria na vida fazer aquilo que era a minha missão, que era ler e ler tudo quanto, enfim, tinha para ler em casa, tanto livro que tinha comprado e que não conseguia ter lido, e começar a escrever. E foi assim que comecei a escrever para o Notícias de Mirandela durante vários anos. Lá contei a história de Mirandela em 30 episódios. Abri várias colunas, enfim, com algum interesse local. Os livros que escreveu foram essencialmente militares, não é? Como, por exemplo, 25 de Abril, 10 anos. Sim, 10 anos depois, isso é o primeiro livro, foi na consequência de uma conferência muito ampla que foi feita na Gulbenkian, na qual participei, e da qual resultou aquele livro, com a autoria de todos os interventores. Depois, dentro da Arma de Transmissões, fizemos também um livro que era a história das transmissões da Guerra Peninsular ao 25 de Abril, que é de coautoria minha com mais 3 oficiais generais. Depois fizemos outros livros militares. E depois lancei para aquele que foi o projeto da minha vida, que é o Mirandelês, que é a menina dos meus olhos, é o Mirandelês, que nasce como na consequência de uma avó que eu tinha, que é uma avó que foi a minha segunda mãe, porque o meu irmão nasceu, era muito novo, nós levávamos apenas 11 meses, não é? E a minha mãe teve a gravidez muito cedo, logo depois de eu ter nascido, começou a teve que se dedicar mais ao meu irmão naturalmente, não é? E eu tive o apoio muito grande da minha avó Marquinhas. Fiquei muito ligado a ela e dela recebi um vocabulário precioso de falar local. E da própria pronúncia local também. Isso ficou-me na memória, sempre. E fui construindo uma base de dados e houve uma altura em que eu contei e tinha 1000 palavras ou provérbios, não é? Ou ditos populares, como dizíamos lá em cima, e pensei que podia fazer um livro. Então faltava uma competência de letras, convidei o Helder Rodrigues, faltava uma competência de história, convidei o Jorge Lage, e faltava uma componente de psicológica, mas também ao mesmo tempo de memória, e convidei o João Rocha e os 4 fizemos um Mirandelês que enfim, que acho que é um livro que está esgotado, como deve saber, e que penso que tem algum interesse. E está esgotado pelo sucesso que ele tem e pelo valor que ele tem, não é? Eu presumo que sim, penso que, enfim, ainda há de ser falado mais vezes, porque é uma memória histórica da Vila de Mirandela que faz parte também, enfim, da história. Sei também que foi condecorado várias vezes, várias condecorações, não só a nível do desporto, a nível militar e a nível também do desporto. Sim, eu, a nível do desporto, fui 2 vezes campeão nacional universitário, representando pela Academia Militar, mas representando o CDUL, que era o Clube Desportivo Universitário de Lisboa. Fui campeão regional de handball de Lisboa. E a nível militar, tenho várias condecorações, a mais importante é a medalha de mérito militar. É assim, vamos mudar um bocadinho de assunto e vamos falar do atual. Temos pouco tempo, mas neste momento dedica-se também a estar na Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, mais uma vez a louvar e a fazer as tertúlias, que muita gente se interroga, mas afinal o que são estas tertúlias que sei que está a comandar estas tertúlias na Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro. Falamos de vários autores que o senhor e a sua equipa de tertulianos homenageiam. Disse bem? Disse bem. Isto começou com a tertúlia mirandelense, com meia dúzia de mirandelenses que em tertulia funcionam já, enfim, há bastante tempo, e há uma altura em que me lembrei realmente de dar o passo seguinte, que era instalar a tertulia transmontana. Todos eles concordaram, fizemos um programa, fizemos um projeto, uma proposta, a Casa aceitou e já fizemos 2 tertúlias, já trouxemos aqui o escritor da Torre Dona Chama, Nuno Luzelos, já trouxemos o Modesto Navarro. Vamos trazer no dia 11 de março o Bento da Cruz e temos uma longa lista de autores. Estabelecemos 3 ciclos, o ciclo dos residentes em Lisboa, o ciclo dos residentes em Trás-os-Montes e o ciclo dos clássicos, não é? Vamos demorar aí cerca de 1 ano e meio a 2 anos, chegamos ao fim e há de haver mais gente que entrará em novos ciclos. Isto acho que está a ter, enfim, um sucesso bastante grande. Nós temos gente fantástica com histórias fantásticas para contar. Temos animado estas festas com algumas cantorias que têm a ver
com Trás-os-Montes também, e pronto, essa é uma das minhas tarefas agora, mas ao mesmo tempo também, fez uma pergunta onde não respondi, eu continuo a colaborar com o Notícias de Mirandela, colaboro com a revista Raízes e colaboro aqui com Notícias de Trás-os-Montes e Alto Douro e algumas revistas militares também de vez em quando. Vamos agora falar também da sua terra, Mirandela. Mirandela é uma cidade que evoluiu imenso, uma cidade lindíssima, uma cidade que está muito virada para o turismo. A Alheira de Mirandela, porque muitas vezes as pessoas pensam, Mirandela é a Alheira de Mirandela. Não, há muito mais do que a Alheira. Na sua opinião, Mirandela podia estar melhor do que aquilo que está como terra? Olha, é uma das minhas perplexidades e também dos meus companheiros da tertúlia é porque é que Mirandela, que é já hoje uma marca nacional, muito por via da Alheira, mas não só, como disse bem, porque em Mirandela há a Alheira, excelente, há a couve penca, que é a melhor couve transmontana e nacional, há o mel, há já bom vinho, há vinho já de medalhado, recente, não havia, mas já há. Portanto, Mirandela tem já hoje um conjunto, e há o mel também já falei, é dos melhores meis ou meles, é indistinto dizer uma coisa ou outra, transmontanos. Mirandela tem bens naturais e recursos naturais que deviam conferir-lhe uma capacidade económica que na realidade não tem demonstrado. E esta é uma das perplexidades que nós temos. O que é que se passa? O que é que está a acontecer para que Mirandela não dê o salto que devia dar com tanta riqueza natural? Não lhe falei da fruta. Para mim, a fruta de Mirandela é das melhores do país. Eu, quando vim aqui para Lisboa, me diziam a fruta de Alcobaça é a melhor do país. Bom, eu lembrava-me da minha terra. Era tudo bom. Eu não consigo ver lá os figos, as cerejas, cada vez que vinha aquelas épocas de frutas típicas, o melão da vida, isso é o melhor, então porque é que não há da minha terra? Bom, eu costumo dizer que o Vale do Tua é um vale sagrado, de coisas boas, não é? E penso que nós estamos a tirar o devido partido destas potencialidades, mas este é um lado o outro lado que eu gostava de referir, e que me preocupa tanto ou mais que este é o lado cultural. Penso que há uma falha em Mirandela hoje que tem a ver com a parte histórica. Os mirandelenses sabem pouca história de Mirandela e com a parte cultural. Não se vê nenhuma movida cultural hoje em Mirandela, mas vê-se em Bragança, vê-se em Vila Real. Eu assisto com muita pena amigos, conterrâneos e grandes expoentes da intelectualidade portuguesa estarem, não tenho nada contra Bragança, antes pelo contrário, gosto muito da cidade de Bragança, é a capital do meu distrito, mas gostaria muito mais que grandes vultos da intelectualidade portuguesa, como o professor Telmo Verdelho, o professor Ernesto Rodrigues, grandes escritores como Nuno Luzelos, a Maria Augusta Ribeiro, porque é que esta gente não tem a devida consideração em Mirandela, não é ouvida, não é chamada, não aparece, não está lá, é como se não fosse lá. Isto custa bastante. Também me custa ver algumas obras que são feitas de Mirandela, que abordam registros históricos errados, que provam que quem a escreve não lê a história de Mirandela. Penso que pouca gente a conhece. Ainda recentemente houve uma descoberta de ossadas, ninguém sabia explicar qual era a origem daquelas ossadas, e nós temos gente que conhece a história, que tem respostas, que é capaz de, enfim, de contar coisas que interessam a toda a gente, mas que, por outro lado, também sentem que ninguém lhes faz perguntas e que ninguém lhes pede absolutamente nada, não é? Isso, enfim, é doloroso. Não poderia deixar de lhe dizer qual é o seu prato preferido transmontano. O meu prato é a alheira. Como tinha que ser, como bom mirandelense. É assim, Mirandela e todo o Nordeste transmontano, se chegasse a Mirandela ou se viesse de Lisboa para Mirandela ou para o Nordeste transmontano uma caminhoneta enorme de turistas, o que é que lhe dizia que realmente vale a pena ver na sua terra? Olha, eu posso lhe contar uma história curiosa que foi um grupo de uma Universidade Sénior de Lisboa que me contactou para saber se valia a pena ir a Mirandela, visitar Mirandela, se tinha coisas para conhecer, e eu, sim senhor, e tenho todas as razões e mais algumas para visitar Mirandela. Mirandela foi visitada, o grupo foi bem recebido na Câmara pelos dirigentes locais, mas chegaram a Lisboa e o responsável disse-me assim: olha, aquilo é muito bonito, mas não tem história. Bom, eu fiquei muito triste.
porque aproveitei para dar alguma explicação sobre alguns monumentos que são marcantes na história, na própria história de Portugal. Por exemplo, os Távoras, a família dos Távoras, que são, de certo modo, não direi fundadores, não são fundadores, mas que durante 300 e tal anos são eles que animam toda a economia, a política e a parte militar de Mirandela e do Norte, assentaram o seu poder nacional naquele grande palácio dos Távoras que está lá em cima. Há uma história muito grande para contar sobre a maneira como os Távoras chegam a Mirandela, a obra que eles fazem em Mirandela, até à sua queda às mãos do Marquês de Pombal, quando os mandou matar. Isto pouca gente conhece. A ponte de Mirandela, que se chama de medieval e que eu defendo que seja romana, pouca gente sabe a história da ponte de Mirandela. Se perguntaram ao mirandelense quantos olhares tem a ponte, o mais certo é dar um número qualquer que não tem nada a ver com aquilo que lá está. Mas isto foi sempre assim. Ao longo da história, os próprios historiadores que se debruçaram sobre a ponte medieval mais comprida do país nunca acertaram no número de olhares da ponte. A tese do meu antepassado, Padre Salles, é de que a ponte é medieval, não é romana. E dá umas 9 ou 10 razões nesse sentido. Eu dou 2 ou 3 para mostrar que ela é romana, porque ela assenta em bases da arquitetura do Lácio. E já não sou eu a dizê-lo, é o próprio Santana Dionísio, no Guia de Portugal e da Gulbenkian, que diz que aquela ponte assenta sobre talhamares romanos. Não são os olhais. Os olhais redondos, de arco redondo, ainda podiam ser romanos, os ogivais não, que são medievais. Mas são os talhamares. Aquela ponte tem os arcos todos iguais, e há quem diga que ela é muito feia porque tem os arcos todos iguais. Eu digo exatamente o contrário, não é? Porque os reconstrutores da ponte, a pedido de um Távora, António Luís de Távora, no final do século XV, junto da corte de Dom Manuel, pede-se que se restaure a ponte romana que existia ali. E quem restaurou, poupou nas fundações, em tempo e em dinheiro, indo à procura do que lá havia lá embaixo. E então a ponte foi, enfim, um passo mais largo, um passo mais curto, e deu no que deu. E deu de tal maneira mal que depois aqueles 4 olhais pequenos foram abaixo com a cheia, não é? Bom, mas para mim tem origens romanas. E se os mirandelenses na ponte nova olharem para a ponte velha, veem uma linha horizontal definida abaixo da qual a pedra é escura. E acima da qual a pedra é clara. A pedra escura abaixo dessa linha é a pedra romana. A pedra acima é a pedra medieval. É exatamente o mesmo que se passa aqui com o Mosteiro dos Jerónimos, que utiliza exatamente a mesma pedra liós de Lisboa e que utiliza o Centro Cultural de Belém, só que uma é branca, outra é escura, ela é a mesma, o tempo é que a fez de cor diferente. Lá acontece a mesma coisa. Sr. Golias, por que não escrever um livro sobre a história de Mirandela? Mais um! Eu estou a escrever há muito, vai ser o livro da minha vida, não sei quando sairá, já tenho 100 e tal páginas escritas, e neste momento não posso, porque uma outra missão me deram, que foi escrever a história da Guiné, que enfim, já comecei também, mas a história de Mirandela um dia sairá, e penso fazê-lo de forma fácil e de forma a que os mirandelenses aprendam de uma vez por todas a sua história. Eu já contei em 10 minutos na RTP, aqui há uns 2 ou 3 anos, no Festival do Azeite em Mirandela, deram-me 10 minutos e eu consigo contar uma parte da história de Mirandela que muita gente culta e erudita desconhecia em absoluto, sendo de Mirandela. E foi aí que eu comecei a pensar, bom, eu tenho mesmo que fazer isto. Só que para quem cá ficar, não é? Para quem cá ficar. Só que não, estou a fazer coisas demais, enfim. E o tempo não dá para tudo. Não? É assim, nós também estamos quase a terminar, ainda temos uns minutinhos para lhe dizer, eu sei que vocês aqui têm um grupo de amigos, todos eles de Mirandela, e continuam, digamos, a cultivar essas amizades que tinha, portanto são amizades muito longas, não é? Mas sempre com pensamento em Mirandela. Nós estamos sempre a falar em Mirandela, sempre, permanentemente, a propósito de tudo e de nada, falamos de Mirandela. E escrevemos sobre Mirandela, eu quase só escrevo sobre Mirandela. Reunimos com alguma frequência, vamos a Mirandela quando podemos, e só estamos bem quando estamos juntos. Ainda ontem estivemos juntos, ainda ontem fomos a ouvir o nosso conterrâneo Ernesto Rodrigues, no lançamento do seu livro Passos Perdidos. Aproveitamos para a tertulia reunir, beber uma ginginha, comer umas castanhas, e depois fomos parar à Casa da Índia,
a petiscar já durante a noite e animámos o restaurante porque ao nosso lado estava a fadista Maria Amélia Proença e o filho Carlos Proença, que é viola do Camané. A Maria Amélia, que nós já conhecíamos, cantou para nós e para as francesas que estavam ao lado. O João Rocha cantou coisas também que sabe, o Eduardo também. Animámos a festa, mas sempre a nossa conversa e toda a gente aí ouvindo, sempre coisas de Mirandela, preocupações. O Sport Clube, o glorioso Sport Clube Mirandela, que eu me esqueci aqui de invocar e que nós estamos sempre a falar. Não há domingo nenhum que nós não estejamos à espera do resultado, não é? Nem sempre é bom, mas enfim, mas as coisas até nem se podem, não há razões de queixa, não é? Tudo nos lembra a terra. Sr. Engenheiro, acha importante, por exemplo, este programa que vai para o ar todas as semanas, de entrevistar um transmontano que vive em Lisboa e que depois é ouvido em toda a região de Trás-os-Montes? O que é que pensa deste projeto? Eu acho que é uma ideia excelente. Repare, basta olharmos aqui para as tertulias que fazemos e ouvirmos a história de vida das pessoas que vêm aqui, que além de uma obra fantástica, têm uma fantástica história de vida, para percebermos que todos nós que saímos da Terra há muitos anos e que percebemos que a única hipótese de poder fazer qualquer coisa era sair, enfim, não havia condições locais para poder ir muito além, todos nós acabámos por construir histórias de vida que são exemplos e que acho que devem orgulhar os próprios transmontanos, não é? Eu, quando me fez o convite, acho que lhe disse, mas a minha história não tem interesse nenhum, eu até acho que lhe disse, eu gostaria de falar sobre Mirandela, isso é que eu queria falar, se me convidar um dia para falar sobre a história de Mirandela e contar aqui numa hora, eu aí com muito agrado farei. Lá chegaremos, vamos lá chegar. Até com mais gosto de contar a minha história, mas esta iniciativa é altamente louvável e felicito-vos por isso. É assim. Para terminar, uma mensagem para todos os mirandelenses e também para todos os transmontanos que nos estão a ouvir. Muitos deles, como sabe, Trás-os-Montes, o deserto de pessoas é muito grande, as pessoas estão a emigrar, mas vale a pena continuar na nossa terra. Vale a pena continuar, vale a pena preservar as raízes, vale a pena preservar a memória, respeitar a história, aprendê-la, estudá-la, sabê-la, ter orgulho nela. Nós temos que ter memória daquilo que fomos, percebemos aquilo que somos e para onde caminhamos. E pronto, é essa a recomendação que eu faço a todos os transmontanos. Nós vivemos sempre num grande isolamento. Nós somos quem nos pôs o nome de Trás-os-Montes são os interamenenses, não os dentro-rios, aqueles que nos vinham, aqueles que são peladas fragas, e realmente estivemos sempre muito abandonados. Infelizmente, com todas as medidas de políticas, a descentralização nunca foi feita e nós continuamos a ser ignorados e esquecidos. Somos sempre os últimos a ser atendidos. É a última autoestrada que se instala, é a autoestrada transmontana, a A4, acabam-nos com os rios, destroem-nos os rios naturais, o Sabor, o Tua, que é um crime aquilo que estão a fazer, acabam com paisagens naturais como a do Tua, que é fabulosa, aquele espetáculo do troço de caminho de ferro do rio Tua, que podia ser potenciado de outra maneira, infelizmente não é, por a troco não se sabe do quê, porque aquilo não tem interesse nenhum como o rendimento da barragem. O Sabor, que era o rio mais selvagem da Europa, o último rio selvagem da Europa, já acabou. Isto entristece-me bastante, porque são os rios da minha terra, é a nossa paisagem. E ainda há pouco eu ouvi dizer aqui um conterrâneo, Ernesto Rodrigues, que Trás-os-Montes é a região de Portugal que tem maior riqueza etnográfica. Pois bem, nós só agora há pouco tempo é que começamos a conhecer algumas dessas riquezas etnográficas, vida as gravuras do Coa, vida as próprias gravuras da Serra dos Passos, da minha terra, que pouca gente conhece, já lá fui, já vi aquilo tudo e fiquei espantado. Enfim, ao fim de tantos anos, só há meia dúzia de anos é que eu descobri que havia ali uma riqueza natural espantosa. Bom, é este apelo que eu faço, amem a vossa terra, amem a nossa terra como nós a amamos aqui também. Sr. Engenheiro, muito obrigado por ter colaborado connosco e até uma próxima para contar a história de Mirandela. Obrigado. Oh, gente da minha terra. Oh, gente da minha terra, com Ana Maria Calado.